Meus amigos, depois de anos de boas relações, Israel e Jordânia parece que estão entrando numa fase conflitiva. E tudo por causa desta região que vocês estão vendo aqui marcada em vermelho. Trata-se da região do Zofar. Vista de longe, parece um grande deserto. Mas se nos aproximamos, vamos ver que existem pontos muito verdes nesse deserto. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma faixa, essa faixa é a faixa fronteiriça. Do lado direito da tela fica a Jordânia e do lado esquerdo Israel. Bem, esta área verde que vocês estão vendo, cheia de agricultura, foi arrendada por Israel por 25 anos. O acordo foi firmado entre Israel e Jordânia em 1994. Israel alugou essa área ao longo de vários quilômetros na Jordânia. Aqui vocês estão vendo mais assentamentos de agricultores, de colonos israelenses, e aqui também uma grande parte verde, já próximas ao Mar Morto. Mas isso na Jordânia. Bem, o que está acontecendo? Nós estamos aqui ao sul de Israel. Vocês podem ver aqui o mapa de Israel, aqui a faixa de Gaza. Essa região toda aqui é o sul de Israel. E todas essas partes verdes fazem parte de assentamentos de colonos dentro da Jordânia, como esta área, por exemplo, e outras. Bem, o que está acontecendo é o seguinte: havia um acordo, Israel alugou essas faixas de deserto na Jordânia e transformou esse deserto em tapete. De que forma? Passou a propriedade da terra alugada para colonos israelenses, que foram para lá em 1994, estão lá até hoje e trabalhando arduamente para transformar o deserto num grande tapete verde, como vocês viram. Bem, o acordo previa o seguinte: ele poderia ser renovado automaticamente caso nenhuma das partes avisasse antes com antecedência que não renovaria o acordo. 25 anos, quase 25 anos se passaram e o rei da Jordânia, Abdullah II, disse essa semana que não renovaria o acordo. Disse que tentou fazer com que Israel comprasse, ou melhor, tentou legalizar a situação dos colonos israelenses, mas o governo atual se negou. Enfim, deram algumas desculpas nesse sentido para dizer que não renovariam o arrendamento para Israel. Bem, a situação dos colonos agora fica bastante preocupante, porque uma dessas áreas, a área de Algamar, ou melhor, a área de Al-Bakura, não será negociada com os colonos israelenses. Para terem posse dessa área, só um novo arrendamento, e isso o rei Abdullah II já disse que não permitirá. Então os colonos serão obrigados a devolver as terras para a Jordânia e buscar outro lugar para suas plantações. Já em Algamar, a proposta é que os colonos renovem, ou melhor, apresentem documentos de compra, documentos legais de propriedade da terra, e a Jordânia aceitaria esses documentos desde que apresentados no consulado jordaniano em Jerusalém. Bem, o problema todo agora é esse: como Israel lidará com a situação. Mas vejam que interessante. Desculpas à parte, o fato é que a Jordânia está acusando más relações
com Benjamin Netanyahu, ou pelo menos com o governo atual. Essa é a matéria que trouxe o Membre dessa semana. Em parte da matéria, a reportagem diz o seguinte: em sua coluna no diário Al-Gad, de 9 de novembro de 2019, Mohamed Hossein Al-Momani, chefe do Conselho de Administração de Al-Gad, ex-porta-voz do governo e ex-ministro jordaniano de Assuntos de Mídia, disse o seguinte: a decisão do rei Abdullah II de não renovar o arrendamento dos enclaves obteve aprovação nacional abrangente, assim como sua diretiva às autoridades relevantes para informar Israel, conforme especificado nos anexos do Tratado de Paz, que o arrendamento dos jordanianos não será renovado. Os jordanianos consideraram essa decisão como uma prova de determinação do rei em confrontar o comportamento do governo de direita de Israel. Vejam, aqui com todas as letras, confrontar o governo de direita de Israel. Isso quer dizer, sugere que se fosse de esquerda, provavelmente não seria confrontado, mas sigamos em frente. Que essa decisão como prova da determinação do rei em confrontar o comportamento do governo de direita de Israel, que nunca deixou de prejudicar os interesses da Jordânia, tanto no nível bilateral como nos pertencentes aos permanentes assentamentos no processo de paz com os palestinos. O próximo parágrafo diz o seguinte: a atmosfera positiva de paz que prevaleceu durante a assinatura do tratado, que era o Tratado de Paz entre Jordânia e Israel nos anos 90, e os anexos do tratado relativos a Al-Gamar e Al-Bakura, essas regiões ocupadas por agricultores israelenses, eram completamente diferentes da atmosfera que prevalece hoje. A falta de confiança política mútua que não permite o diálogo sobre questões tão delicadas relacionadas à soberania. E o último parágrafo termina dizendo o seguinte: será possível avançar muitas questões relacionadas à cooperação bilateral entre Jordânia e Israel, se o próximo governo de Israel quiser fortalecer os laços e renovar a confiança, e se entender que a Jordânia tem interesses existenciais e estratégicos e não permanecerá em silêncio se Israel brincar com a situação. Se o próximo governo israelense for corajoso o suficiente para perceber que é imperativo restituir aos palestinos os direitos e a justiça de que foram privados, então os dois países conseguirão segurança, estabilidade e até abrir um amplo horizonte de prosperidade e desenvolvimento. Fecha aspas. Bem, essa declaração, que é oficial, porque trata-se de uma pessoa próxima ao rei Abdullah II, uma pessoa que já exerceu vários cargos em governos jordanianos, traz algumas mensagens bastante claras. Não se trata, como já comentaram, de uma possível aliança entre a Jordânia e o Irã, que quer desestabilizar toda a região. Não tem esse teor. A decisão do rei Abdullah segue outro caminho. Também não se trata diretamente em prejudicar a vida dos colonos israelenses. Não se trata, nesse caso, de ódio aos israelenses. São negócios. Mas também não se trata, embora o parágrafo final termine com a questão palestina, não se trata efetivamente de uma pressão da Jordânia para o favorecimento da causa palestina.
tem algo um pouco diferente nessa história. O que tem irritado muito os Estados Unidos nesse momento é a falta de um governo efetivo em Israel. Por quê? Porque isso está atrasando os planos de paz costurados pelo genro do presidente americano Donald Trump, Jared Kushner. Esse plano de paz prevê investimentos pesados em infraestrutura em todo Israel. Não prevê a criação de um Estado palestino, mas prevê a melhoria de vida dos palestinos, criação de empregos para palestinos e tudo mais. E isso, segundo o plano, só será alcançado com grandes investimentos de países ricos, principalmente países árabes com muito dinheiro, em escolas, hospitais, rodovias, sistemas de transporte, indústrias e tudo mais. O plano de paz de Jared Kushner muito antes de ser um plano de paz, na verdade o projeto de transformar Israel num grande canteiro de obras. É claro que isso favorecerá e muito grandes companhias, principalmente americanas, árabes também, israelenses também, evidentemente. E é aí que o plano é costurado. O plano prevê fortes investimentos em infraestrutura. Isso quer dizer que grandes empreiteiras entrarão no plano de paz. É muito dinheiro em jogo. São rios de dinheiro em jogo. E isso partiu lá, da Casa Branca, de gente muito próxima a Donald Trump. A ideia de um plano de paz que rendesse muitos frutos para gente que já tem muitos frutos. Israel interessa sobretudo aos Estados Unidos hoje por causa disso, de fazer de toda Israel uma grande obra lucrativa para muita gente, quem sabe até para o presidente Donald Trump, que, como não é segredo para ninguém, é muito ligado à indústria da construção civil. Pois é, e o plano prevê também grandes condomínios em Israel, principalmente nessas áreas aí do norte, do sul, ou do sul, mas para o lado da Jordânia, no sudeste de Israel. Muito investimento. Agora, para que esse plano de paz dê certo, é preciso, em primeiro lugar, um governo. E Israel está lutando para isso desde o começo do ano. O ano de 2019 foi praticamente o ano de um gabinete interino. Quem está na cabeça é ainda Benjamin Netanyahu, de modo, até o momento, interino. Acontece que os adversários de Netanyahu também não conseguem fazer governo. E dizem as más línguas, ou melhor, quem está dizendo é o próprio Donald Trump. Ele já começa a ficar muito irritado com essa situação. Já está fazendo críticas abertas à incapacidade dos israelenses de formarem gabinete. Só que atenção, suas críticas abertas são genéricas, mas intramuros, em bastidores, são críticas diretas a Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, até algum tempo atrás, era o amigão de Donald Trump, de fazerem churrasco juntos. Hoje, Benjamin Netanyahu é uma pedra no sapato de Donald Trump, porque para Donald Trump, Benjamin Netanyahu nem usa a moita, nem a desocupa. E é claro que isso está prejudicando os negócios, está atrasando os prazos. E é preciso paz urgentemente. Bem, para isso tudo serve. Até mesmo fazer com que o rei Abdullah II coloque para fora colonos que transformaram um deserto em tapete apenas para pressionar Benjamin Netanyahu.
Por isso que a fala de Mohammed Hussein al-Mamani vai muito direto ao ponto. Vou ler de novo esse parágrafo, um pedaço do parágrafo. Ele diz o seguinte: os jordanianos consideravam essa decisão como uma prova de determinação do rei em confrontar o comportamento do governo de direita de Israel, que nunca deixou de prejudicar os interesses da Jordânia, tanto no nível bilateral como nos pertencentes ao permanente assentamento no processo de paz com os palestinos. É claro que tudo isso é uma grande armação, é um grande teatro. Quem vai se dar mal é sempre o mais fraco da história, os colonos que lá estão assentados. Vão gritar, vão espernear, vão jogar pedras nas forças de defesa de Israel quando forem lá para tirá-los dos assentamentos, mas vai ficar por isso mesmo. Os tubarões que estão brigando, bem, esses estão brigando para quem de fato lucrará, ou melhor, liderará, para ver quem liderará o tal plano de paz. É por isso que não sai governo em Israel. É muito dinheiro em jogo, como disse no começo. Ninguém quer perder a oportunidade de estar no comando do barco, no leme do barco, a hora que o oceano de dólares começar a jorrar lá pelos lados de Israel e de toda a região. Todo mundo tem o seu interesse, sim. Agora, o que está claro, a estratégia desses, digamos, arquitetos da paz lá na Casa Branca é queimar Benjamin Netanyahu. E a estratégia de Benjamin Netanyahu é não largar o osso em hipótese alguma. O povo lá na Casa Branca imaginou que Benjamin Netanyahu se daria muito mal com as acusações de corrupção, os 3 processos que estão contra ele na justiça. Benjamin Netanyahu se antecipou a tudo isso e colocou um ministro da Justiça muito fiel a ele, Ohana. Fiel pelo seguinte, porque Ohana é um homossexual declarado, é casado com outro homem e, para ele assumir o cargo de ministro da Justiça, ela também levar a bandeira do LGBT para dentro do governo, ainda que desagradasse as alas ortodoxas ou religiosas, mais à direita da direita. E isso foi possível. Benjamin Netanyahu peitou os religiosos que o apoiam e deu o cargo de ministro da Justiça para Ohana. Ohana se sentiu muito agradecido e agora luta como um leão para defender, como for possível, Benjamin Netanyahu de toda ou qualquer possibilidade de ser indiciado diretamente nos processos e, principalmente, de não perder o foro privilegiado. E assim, Netanyahu vai sempre se antecipando àqueles que querem derrubá-lo. A oferta mais recente, ou melhor, o movimento de peças, a estratégia mais recente de Netanyahu foi ter oferecido o Ministério da Defesa para a ala da direita, da nova direita do Likud, que já estava namorando Benny Gantz, já estava dando aceninhos para Benny Gantz, sugerindo que poderia apoiá-lo na formação de um novo gabinete, porque com o apoio de uma parte do Likud, aí Benny Gantz teria as 61 cadeiras para tocar o seu gabinete nos próximos 4 anos. Netanyahu se antecipou a isso também e ofereceu à nova direita o cargo mais cobiçado em Israel depois de primeiro-ministro, ou seja, ministro da Defesa. Ele está segurando as pontas. Enquanto isso, o tempo vai passando. E enquanto o tempo for passando, sem que as empreiteiras tomem conta de Israel, bem, alguém lá na Casa Branca fica a cada dia mais irritado. Não estou dizendo que seja Donald Trump imediatamente o mais irritado, mas
Jared Kushner com certeza está muito, mas muito irritado, porque afinal foi ele quem construiu essa grande aliança em torno da paz. Ou seja, foi ele quem construiu, quem conversou com os possíveis investidores, aqueles que terão lucros exorbitantes nas obras e depois, a longo prazo, nos seus condomínios, nas suas rodovias, explorando pedágio, nas escolas, nas universidades, em tudo que se fará daqui para frente em Israel. Pois é, Jared Kushner, que é judeu, está leiloando Israel. Isso sem apoio popular nenhum, porque afinal de contas ele é judeu, mas não tem poder nenhum em Israel. E assim mesmo, com toda a força de ser genro de Donald Trump, acabou fazendo de Israel um canteiro de obras. Por enquanto, um canteiro imaginário. Mas agora, colocando uns contra os outros para tentar derrubar Benjamin Netanyahu, é possível que esse canteiro de obras acabe se concretizando mesmo. Bem, isso é preciso combinar com Benjamin Netanyahu. Agora, é possível também que, se todos os planos falharem, quem sabe esses grandes contactados, essa aliança em torno da paz, acabe oferecendo uma boa quantia para Benjamin Netanyahu e seus próximos descendentes viverem muito bem sem precisar fazer nada. Mas aí vem a outra história. Benjamin Netanyahu é sim um homem muito interessado em dinheiro, mas o que realmente lhe move é o poder. Duvido muito que o preço de Benjamin Netanyahu seja tão fácil assim de cobrir. Duvido muito. Enquanto isso, o tempo vai passando também para iranianos, para o Hezbollah, para o Hamas, para a Jihad Islâmica Palestina. Eles estão aproveitando, principalmente o Irã, está aproveitando esse tempo para armar-se até os dentes. Meus amigos, eu aqui nesse humilde canal, não tenho a menor ideia de como o ano terminará, mas tenho certeza que começará muito, mas muito quente. Até depois.